Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 5 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. A Rússia fez um ataque com drones aqui contra a Ucrânia, mas não conseguiu grande resultado. Mais uma vez, os drones Shahed 136 foram derrubados na sua maioria. Os que acabaram caindo, acertando alguma coisa, não acertaram nada significativo aqui, né? Agora, na linha de frente, a situação continua muito crítica para os russos em dois pontos. Primeiro, aqui em Kharkiv, os ucranianos continuam forçando aqui na região. O avanço dos russos parou completamente e já tem até algum avanço ucraniano, como a gente mostrou ontem, né? Mas não é só isso, tá? A Ucrânia está acumulando mais tropas aqui. Há quem comece a se perguntar se eles vão parar na fronteira, né? Porque, lembra, sempre existe aquela estratégia de resolver o problema através de uma grande ofensiva dentro do território russo. Não sei se vão chegar a fazer isso, mas a quantidade de tropas ucranianas que está sendo colocada aqui em preparação para essa contraofensiva indica que vai ter alguma coisa bastante chamativa por aqui, né? Mas em um outro lugar em que os ucranianos estão avançando também é aqui em Chasiv Yar, né? Chasiv Yar, os russos chegaram aos arredores da cidade, mas, por exemplo, essa área toda aqui já foi retomada pelos ucranianos e com muitas perdas pelos russos. Também tivemos grandes perdas russas aqui em Novomihailivka, aqui perto de Vuhledar, né? Os ucranianos também impediram um avanço russo aqui, destruindo uma quantidade muito grande de blindados. E a gente vai falar sobre isso, né? Será que os blindados russos estão acabando? Porque a gente já viu moto sendo usado, carrinho de golfe sendo usado na linha de frente, moto sendo usado na linha de frente, e é lógico, já está aparecendo agora a consequência natural disso. O que você achou que viria depois da moto? Patinete. Sim, os russos estão usando patinete na linha de frente. Vai ser muito divertido isso, né? No resto da linha de frente, portanto, não teve nenhuma grande alteração. Vazaram para a imprensa planos de prontidão da OTAN na Europa, né? Esses planos, ao contrário do que muita gente pensa, não são planos que foram feitos agora por medo da Rússia, alguma coisa assim. A OTAN tem justamente a proposta de se defender da Rússia, todo mundo sabe disso, né? A ideia é proteger a Europa da Rússia. Então esses planos já existem há muito tempo, os planos para uma eventual ofensiva russa por ali, né? É lógico, os jornais aí, russetes, estão colocando isso como se fosse, olha só, a OTAN está com medo da Rússia, está fazendo a preparação para um ataque russo na Europa. Não, isso daí é a preparação padrão. Certamente foi alterada agora que a Finlândia e a Suécia entraram na OTAN, mas não é nenhuma novidade isso daí. Todo o exército tem seus planos de defesa para cenários hipotéticos de ataques inimigos, né? Eu espero que o brasileiro tenha também, deve ter, né? Enfim, e vamos falar também sobre mais ajuda que está chegando para a Ucrânia. Os Estados Unidos querem botar mais 50 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, sim, além daqueles 65 que foram aprovados, por conta de dinheiro russo que está preso no exterior. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Bacamarte Pereira, Terror das Russetes e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente iniciar, deixa eu falar para vocês que a última rifa que a gente fez, eu mandei o dinheiro lá para o Alex Silva. A gente já tinha feito uma vaquinha antes, ele comprou um monte de equipamento para os soldados lá e coisa e tal, não estava precisando de equipamento mais, estava precisando de carro. Vocês sabem, lá na Ucrânia falta muito carro para o pessoal ir para a linha de frente, voltar e coisa e tal, e esses carros acabam sendo meio que descartáveis, né? Não vale a pena você comprar um carro novinho, porque, cara, indo para a fronteira, indo para a linha de frente ali, para as trincheiras, acaba quebrando o carro mesmo, não tem jeito, né? Estradas muito ruins, muito risco de ataque, né? Então ele comprou mais um carro velhinho aqui, além daqueles 3 que a gente comprou lá na nossa primeira rifa, os 3 já estão quebrados já. Comprou mais um agora para ajudar os soldados lá, tanto os ucranianos quanto os brasileiros, evidentemente. Então é isso daí, foi o resultado da nossa última rifa. A gente vai fazer mais uma rifa em agosto, tá, gente? Tem mais coisas aqui que a gente recebeu lá da Ucrânia, vamos fazer uma outra rifa em agosto. Bom, falando sobre a situação na Ucrânia em si, os russos usaram drone Shahed 136, 27 drones Shahed
contra alvos ucranianos de ontem para hoje, mas mais uma vez 22 deles foram derrubados, a grande maioria, e o resto, a maior parte acabou caindo em lugar que não tinha nada. Os danos foram bem pequenos nisso daqui, né? É o problema que eu falo para vocês, como os russos apostam muito em produção em massa, a defesa ucraniana se prepara para isso muito melhor, né? Já tem a especialidade, já sabe como derrubar esses drones, então eles acabam sendo muito pouco efetivos no final das contas. Bom, por falar em defesa russa, os russos estão muito preocupados lá na Crimeia. Eles estão construindo uma grande cerca em algumas regiões ali da Crimeia, ao lado de grandes estradas que tem lá, né? Não está muito claro aqui qual que é o objetivo militar desse tipo de coisa, uma vez que não faz sentido se bloquear um eventual avanço ucraniano, uma vez que a estrada em si continua funcionando, né? Muito provavelmente eles querem evitar que civis vejam ou gravem ataques contra as defesas antiaéreas russas na região. Ou seja, isso daqui é um objetivo de esconder eventuais defesas antiaéreas aqui nessa região. E daí, eu não sei se isso ajuda tanto assim, porque com tantos satélites que você tem hoje, né? Mas enfim, essa parece ser a estratégia dos russos ali na Crimeia. Aqui tá vendo, tem um sistema de defesa antiaérea aqui, um radar aqui. Além daquelas barcaças que eles colocaram lá na ponte da Crimeia, né, para evitar um ataque por drones marítimos lá na ponte da Crimeia, mas também, como eu expliquei, é uma coisa que não faz muito sentido, porque eles botaram as barcaças aqui no Estreito de Kerch, nessa região aqui, mas a passagem principal de navios, que na verdade é aqui, né, é aquele pilar central, aquele arco central da ponte da Crimeia, continua passando, até porque continuam passando navios por aqui, né? Então eles não podem fechar tudo. Não sei qual que é a ideia deles nessa situação, o que eles pretendem com isso. Eu só consigo imaginar desespero, né? Eles estão vendo que a Crimeia está para jogo. E, bom, falando sobre a linha de frente, a Rússia tem agora 2 desastres acontecendo ao mesmo tempo, né? Já tinha o desastre de Kharkiv, que foi aquela decisão absolutamente idiota do Putin de tentar invadir Kharkiv, não conseguiu avançar absolutamente nada, e ao contrário, conseguiu dar para os ucranianos o direito de atingir território russo, né? Ou seja, no final das contas, nessa história toda aí, quem saiu ganhando foi a Ucrânia, e agora a Ucrânia parece que está fazendo contra-ataque ali em Kharkiv. Como eu falei para vocês, eu acho que ainda não é a grande contraofensiva ali não, isso ainda está sendo preparado, mas em algum momento isso virá, né? E além de Kharkiv, também Chasiv Yar, ali perto de Bakhmut, os russos também estão perdendo muito equipamento ali, né? Olha só, o analista está falando aqui sobre o desastre russo em Chasiv Yar. As principais notícias da ofensiva russa no sul de Chasiv Yar é que eles tentaram empurrar para oeste e então entrar por trás das forças ucranianas no distrito de Canal, né? Então vamos entender isso daqui aqui no mapa. Olha só, aqui está Bakhmut, né? A cidade de Bakhmut, tomada no início do ano passado pelos russos, e aqui é Chasiv Yar, que os russos estão querendo tomar agora, estão gastando um bocado de coisa aqui. Essa área aqui, ó, isso aqui está errado nesse mapa, tá? Isso aqui não está tomado pelos russos, não. Agora, esse avanço aqui é verdadeiro. Os russos entraram nessa floresta aqui, aproveitando que nessa região aqui, o canal, propriamente dito, ele é soterrado, né? Isso aqui é um canal de irrigação, tá? Que tem lá na Ucrânia, né? A Ucrânia, como tem aqui no Brasil os canais lá no Nordeste, da transposição do Rio São Francisco, na Ucrânia também tem um monte de canais desse tipo para levar água para a agricultura, né? Aqui esse canal é soterrado, então os russos podiam avançar por aqui, não tem a defesa natural que tem aqui na região da cidade, né? Então qual que era a ideia dos russos? Os ucranianos estão defendendo aqui o distrito de Canal. Eles queriam entrar por aqui, entrar nessa floresta aqui, entrar nesse distrito de 9, que é um distrito relativamente vazio, ele não é densamente povoado, e aí atacar a defesa, que é atacar a retaguarda das tropas ucranianas que estão nessa região, né? Como você pode ver, a maior parte do abastecimento dessas tropas vem por aqui, então realmente seria uma estratégia que teria chance de dar certo, só que não deu. Eles usaram a floresta para construir 2 grupos de assaltos, um que atacaria do norte e outro que atacaria do oeste. E essa seção do canal fica sob uma ilha e tem um túnel com floresta acima disso, né? Ou seja, o canal em si não é um problema. E é o único lugar que os russos conseguem cruzar o canal com veículos de qualquer peso. Esse movimento permitiu que eles avançassem na floresta ocidental,
Então ele está falando dessa floresta de cá, essa floresta aqui, né? Eles conseguiram passar daqui para cá. Então eles avançaram naquela floresta ocidental e depois eles poderiam avançar para o norte para atingir aquelas áreas residenciais pouco defendidas ali. E se eles capturassem a área Novi, né, justamente essa área aqui, ó, Novi, eles poderiam cortar os suprimentos ucranianos para o distrito de Kanal e forçar o recuo ucraniano. A ideia dos russos no papel parecia boa, mas a realidade é bem mais complexa que isso. Primeiro, porque não tem estradas ali, não tem caminho nenhum, não tem nenhuma passagem, é só floresta densa. Então a ideia de veículos mecanizados no suporte simplesmente não funcionou, não tinha como atravessar os veículos porque não tem passagem no meio da floresta, né? Ah, mas podia derrubar as árvores e abrir passagem? Podia, mas aí você perde o fator de surpresa, né? Você demora um tempo para fazer isso. A área só pode ser atravessada por infantaria, e mesmo assim com dificuldade, tá? Mata fechada mesmo. Adicione a isso que o cruzamento entre as florestas, a floresta antes do canal e a floresta depois do canal, não tem floresta ali, em cima do canal não tem floresta. Então acaba tendo uma área muito grande, aberta, que tem que ser atravessada a pé, a plena visualização das tropas ucranianas. Então as tropas russas, no seu caminho para começar esses ataques, eram constantemente atacadas por drones e artilharia ucraniana. E os russos não perceberam que eles também não podiam usar ataques aéreos, as bombas planadoras russas, né? Porque não tem como distinguir as forças deles das forças ucranianas dentro da floresta. E apesar de tudo isso, os russos conseguiram fazer alguns ataques nos arredores do distrito 9, né? Os ucranianos usaram drones de reconhecimento para mapear o caminho que os russos estavam fazendo dentro da floresta e, de forma silenciosa, mantiveram suas forças na própria floresta, preparando para agir assim que eles chegassem em posição. Uma vez que estavam prontos e guiados pelos drones, os ucranianos atingiram a infantaria russa toda de uma vez só, eliminando eles em ataque surpresa. Os russos perderam centenas de homens nos ataques e até as fontes russas dizem que eles desistiram de atacar ali, né? Mas o mais curioso, além desse movimento, eles estavam tentando também vir por cima aqui em Chassivyar, dessa outro canal aqui. Aqui também tem uma passagem aqui, né? E tentaram aqui em Kalinivka avançar por aqui e falharam também, né? De novo tinham que cruzar terreno aberto e rapidamente perderam a maior parte do pessoal e equipamento. Um T-90M, que é o tanque mais moderno que os russos têm nessa guerra, 3 BMDs, que são veículos de apoio de infantaria, e um outro veículo armado foram perdidos logo em sequência. Toda a operação foi feita por tropas de elite russa, né? Os famosos VDV, e os russos perderam praticamente tudo que eles mandaram ali. Tendo falhado e retornado seus ataques diretamente ao distrito do canal, o que ainda drena muito pessoal nessa situação, né? Esse planejamento ruim, falta de coordenação e preparação e falha em entender o terreno mostra o quão incompetentes são muitos comandantes russos, né? Se não é incompetência direto, isso aí é simplesmente desconsiderar a vida dos soldados, ou o custo de tomar essas decisões em termos de homens perdidos, né? Que eles certamente não têm uma importância muito grande, a gente sabe, né? Ou seja, parece que agora claramente eles estão ficando com poucos tanques e veículos armados, né? E ainda tentam desperdiçar esses últimos pedaços de metal em operações sem sentido. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa diminuição do número de veículos blindados russos daqui a pouquinho, né? Então, tá aqui a descrição do que aconteceu, né? Os russos tentaram vir pela floresta aqui e tentaram atacar o distrito de Navi, que fica aqui, Novi, né, que fica aqui, para pegar o distrito de Kanal aqui, a retaguarda do distrito de Kanal. Não conseguiram fazer isso, acabaram tendo que recuar para cá. Os ucranianos retomaram essa área toda, destruíram todos os russos aqui, né? E aqui também tentaram avançar aqui em Kalinivka e também não conseguiram usar essa outra floresta aqui para fazer a mesma coisa pelo norte, que era a intenção deles. Não conseguiram também, acabaram cedendo essa área aqui para os ucranianos, né? Essa imagem aqui é do canal Reporting from Ukraine, tá? Ele continua produzindo vídeos muito bons, eu recomendo sempre o pessoal ir lá e ver os vídeos dele lá, porque são muito bons realmente, né? E aqui está mostrando justamente essa ação
de forma a destruição dos ucranianos lá dos blindados. Isso daqui é no eixo norte, né? Como a gente falou, no eixo sul ali, só tinha infantaria, não tinha blindados. Os blindados aqui foram todos no eixo norte. E aqui, ó, cerca de 50 invasores, apoiados por veículos armados e tanques, moveram em direção à posição da unidade Fênix e na área ali de Donetsk, e acabaram sendo todos destruídos ali. 7 russos foram mortos, 13 foram feridos, e parte de equipamentos inimigos e infantaria foram destruídos pelo pessoal da 28ª Brigada ali na região, né? Mas, como eu falei, não é só ali em Chassivyar também lá no norte, em Kharkiv, as forças de infantaria ucranianas estão sendo colocadas aqui na direção, cada vez mais forças sendo colocadas aqui, ó. O David D. diz aqui que os ucranianos colocaram 100 batalhões em termos de combate, né, capacidade de combate. Isso equivale a mais ou menos 100 divisões, se você considerar o tamanho das divisões americanas, né? Veja, em termos militares, você tem vários tipos de grupamentos, né? Desde pelotão, que é um grupo pequeno, companhia, e enfim, vai aumentando o número de coisas, né? E nos escalões maiores, batalhão, regimento, divisão, tem uma variação muito grande, né? O que é uma divisão para um país é muito menor em outro, é muito maior, dependendo do planejamento do país. Então o David D. está trazendo aqui uma comparação em termos de número de pessoal que tem ali, né? E isso é muito mais força de combate do que no dia D, né? O dia D foi o dia 6 de junho de 1941, quando os americanos, ingleses e canadenses fizeram ali o desembarque na Normandia para reconquistar a França, né? Foi um momento marcante da Segunda Guerra Mundial. E, ou seja, os ucranianos têm aqui mais gente agora preparada para fazer esse ataque aqui, essa contraofensiva contra essa região aqui de Kharkiv, do que os aliados tinham no dia D na Normandia, né? Agora, aí a grande questão que começa a ser levantada aqui é justamente que, bom, os ucranianos estão botando isso daqui para retomar essa área só aqui, ou eles vão continuar depois disso, né? Porque, como vocês sabem, existe já há muito tempo a ideia, né, já desde 2022, o Prigozhin já levantava isso, que existe o risco dos ucranianos tentarem fazer um ataque aqui pela retaguarda russa, né? O que acontece? Por que os ucranianos não conseguiram avançar muito na ofensiva deles no inverno de 2023, né? Desculpa, no verão de 2023. Porque justamente essa linha de frente aqui está muito protegida, com muito tanque, muita trincheira, muita mina, muita defesa estática, muita tropa preparada ali, né? Tem toda uma preparação para impedir avanço aqui. É muito difícil você sobrepor essa defesa aqui. Agora, essa região aqui, os russos não estão defendendo tanto assim. Por quê? Porque, em tese, isso aqui é território russo com território ucraniano. Da mesma forma, essa região de Belgorod aqui tem muitas tropas russas, tá? Não estou dizendo que não está defendida, não. Tem muitas tropas russas ali. Mas as defesas estáticas, vamos dizer assim, estão menores. Inclusive porque os russos fizeram o avanço aqui em Kharkiv. Então, existe a ideia, eu, de novo, não sei se os ucranianos vão fazer isso, mas existe a ideia de que eles podem entrar por aqui e fazer um ataque nessa região aqui, né? E daí pegar os russos desprevenidos aqui, e aí seria uma outra história totalmente diferente no final. Lembra, a Rússia, ela colocou o grosso das forças armadas dela aqui. Então você pode falar assim, ah, mas você entrar no território russo, os russos vão trazer reservas de um monte de lugar. Que reservas, meu amigo? As reservas dos russos estão todas aqui na linha de frente na Ucrânia ocupada. Então aqui tem alguma coisa ali, de novo, não é que não tenha nada, mas não está preparado para a defesa, está preparado para o ataque. Então eu não sei se a Ucrânia vai fazer alguma coisa nesse sentido, mas certamente existe essa possibilidade, né? E como o David D. está colocando aqui, a quantidade de tropas que os ucranianos estão colocando aqui é muito maior até do que seria necessário só para retomar esse trechinho aqui, né? Até porque essa ofensiva russa aqui já falhou, já não está avançando mais nada, então seria relativamente fácil retomar isso daqui muito em breve. E além disso, tem lá em Novomihailivka também, os ucranianos destruíram, né, uma tentativa russa de avanço ali em Novomihailivka. Novomihailivka fica mais aqui embaixo, perto de Vuhledar.
nessa região aqui, né? Os russos tomaram Novomihailivka alguns meses atrás e agora estão tentando avançar para Paraskovivka e Konstantinivka aqui na região. Mas não estão conseguindo, né? Aqui está a imagem do ataque falho russo aqui em Novomihailivka. Tanques, minas, artilharias, lançadores de granada, drones FPV e mais um monte de coisa não deixaram chances para os inimigos, né? O inimigo tentando avançar aqui, sendo totalmente dizimado ali na região. E tem até uma imagem bonita aqui, ó. O pessoal fez uma montagem bonita aqui de tudo que foi perdido pelos russos aqui. Tem um monte de blindados aqui, aqui. 2 tanques aqui, mais blindados, né? Tudo isso numa mesma região ali próximo de Novomihailivka. Tá aqui as coordenadas de cada um desses blindados destruídos, né? Nessa região aqui. E mais um ataque com falha dos russos aqui, né? Bom, olha só que coisa, né? Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é uma motocicleta para abastecimento de morteiro. Vocês já pararam para pensar o quão inefetivo é isso? A motocicleta consegue levar duas munições de morteiro, e só, mais nada. E é totalmente desprotegida. A chance de ser destruída no meio do caminho é muito grande. Pior, né? Como você tem 2 munições de morteiro aqui do lado, aqui, ó, no momento que que um drone FPV atingir isso daqui, explode a coisa toda. Explode a motocicleta, o motorista, a coisa toda, né? Então, realmente, usar motocicletas para ataque já é um absurdo. Usar motocicletas para logística, para levar equipamento, né? Olha só que coisa, que grau de desespero que os russos estão ali na região, né? Isso tudo por conta dos drones FPV. Os drones FPV estão destruindo qualquer coisa um pouquinho maior que se mova, né? Aí a expectativa deles é que com a moto, que é pequenininha, o drone não veja, a moto é rapidinha, ela vai lá e volta e coisa e tal. E pode ser que isso funcione algumas vezes, né? Mas fatalmente os ucranianos já estão agora ligados para atingir também as motos com os drones, né? Isso acaba gerando o problema que o pessoal está falando, né? Isso aqui virou uma piada, né? Que em 2022 os russos entraram aqui com tanques blindados, tudo novinho, tudo funcionando, um monte de tanque. Em 2023 já começaram a usar tanques mais velhos, né? Tanques da Segunda Guerra Mundial, uns blindados que não são tão blindados assim, coisa e tal. 2024 a gente já viu os carrinhos de golfe e as motocicletas, né? E daí a previsão é que em 2025 a gente vai ter patinete e como é que chama isso daqui, gente? Patins, né? Patins de 4 rodas, né? Ou seja, vai ser a evolução dos carros blindados russos aqui nessa guerra, né? Mas isso aqui é uma piada muito engraçada, até o momento em que você vê isso aqui. Amigo, os russos estão usando mesmo patinete na linha de frente, meu amigo. Olha o que é mais. É lógico. Agora só falta os patins. Daqui a pouco você vai ver russo de patins ali no meio da lama para tentar avançar ali na linha de frente, porque, né, o desespero parece que está grande, né? Aqui é um post russo dizendo que as pessoas fizeram doações de patins para os soldados na linha de frente. É isso daí, muito útil e coisa e tal. Enfim, o que está acontecendo com o exército russo é isso, né? Não, veja, não é que vai acabar totalmente os blindados russos. Acabar não vai acabar, eles vão poupando, vão racionando, e eles estão construindo mais também, então sempre vai ter alguma coisa. Mas começa a diminuir muito o uso disso na linha de frente. E aí os russos, na tentativa de fazer alguma coisa, acabam recorrendo a esse tipo de situação que chega a ser meio cômico, né, no final das contas. De novo, a mesma coisa que eu falei, né? Os mísseis de precisão longos. Você quase não vê mais os russos usando isso. Eles usam os mísseis grandes, velhos deles, os Ra-101, que são mísseis com alto poder de destruição, mas que a Ucrânia derruba relativamente fácil, e usam os ultrassônicos, né? Os hipersônicos que eles estão fazendo agora, que são novos e coisa e tal, mas que eles não têm uma quantidade muito grande deles não, né? E também esses são mais difíceis de serem derrubados. Mas é aquele negócio, os mísseis de precisão russos acabaram. Assim, de novo, acabar de não ter mais nenhum nunca vai acontecer. Mas cada vez menos a Rússia usa isso, né? Olha só o desespero do pessoal. Realmente, meu amigo, isso aqui é fim de feira já, né? E mais nesse tema de falta de veículos na linha de frente, você vê aqui essa foto de uma recente entrega russa, né? O pessoal fez uma grande entrega para o exército aqui, aí você repara, número de veículos blindados aqui, absolutamente zero, nenhum veículo blindado.
Aí o que você tem aqui? Você tem caminhões velhos, devem ser caminhões que foram recauchutados, aí, que foram recuperados e vão ser mandados para a linha de frente, que, ok, são caminhões de logística, a Ucrânia também usa vários deles aí, mas não são blindados, né? E isso daqui para drone é uma festa, o drone destrói esses caminhões com muita facilidade. Outros caminhões velhos do lado de cá, alguns carros, a Ucrânia também usa muitos carros, é verdade, mas aí, olha só, um monte de quadriciclos, cara, quadriciclo, moto, uma outra coisa aqui, um carrinho de golfe diferente aqui também. Repara como é que realmente a Rússia está começando a recorrer ao desespero nessa guerra, né? E esses veículos de transporte de carga, isso gera um problema, porque veículos muito grandes são suscetíveis aos drones, e o pior é que explode o veículo e explode a carga também. Então os russos estão cada vez mais usando veículos menores, né? Como eu mostrei, até chegar ao nível de moto. O cara levar munição em moto, isso não faz sentido nenhum, né? É amplamente antieconômico no final das contas. Tem até uma thread aqui falando sobre o loaf, né, o pãozinho, né, que é o apelido que eles dão para esse carro aqui. Ó. O nome dele é Burranka. É uma van desenhada em 1965, na época que foi... É uma Kombi. Aqui no Brasil a gente chamaria de Kombi isso daqui, né? É uma Kombi, lá eles chamam de pãozinho, e é um veículo pequeno, né? Não é um veículo de transporte longo, de carga, de muita coisa, mas é muito usado na linha de frente, né? Porque a logística, vocês sabem, ela tem uma característica meio hierárquica, né? Lá, bem na retaguarda, você usa grandes caminhões e coisa e tal, que estão relativamente protegidos para transportar grandes quantidades de armamento, munição e coisa e tal. Aí depois vai diminuindo até chegar na linha de frente, que, né, são pequenos depósitos e coisa e tal. Enfim, isso daqui é usado muito lá na Ucrânia e pelos russos, né? E os ucranianos têm usado isso como um foco principal para os drones. Por quê? Porque isso virou o principal vetor de abastecimento da linha de frente russa, né? Esse veículozinho velho pra caramba, né? O cara fala aqui, ó, que embora seja um projeto de 65, a União Soviética e depois os russos continuaram atualizando ele, né? Então até hoje, esse daqui é o modelo 2024 do pãozinho, né? Ou seja, da combizinha deles lá. Então eles continuam atualizando, continuam produzindo isso daí. É um veículo que, para as condições ali da Rússia, da Ucrânia e da linha de frente principalmente, é um bom veículo, tá? Por quê? Porque ele tem uma suspensão alta, é uma suspensão de mola, né, velhona e coisa e tal, mas que para terreno ruim é uma coisa positiva. Ele é alto, então também para estradas ruins, com muito buraco e coisa e tal, ele é excelente. Só que ele tem uma potência pequena, né? Assim, tração nas 4 rodas, então isso é uma coisa positiva também, mas a potência dele é pequena, ele não consegue correr muito, ele não desenvolve muito. É carro para ser usado no interior mesmo, para ser usado em fazenda e coisa e tal. Então, o que acontece com isso, né? E lógico, não foi um carro projetado para guerra, foi um carro projetado para uso pacífico, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Ele é extremamente vulnerável aos drones FPV ucranianos, ele não tem blindagem nenhuma, e mais do que isso, os tanques de combustível ficam bem do ladinho aqui, ó, bem fácil de atingir. Se você atinge o tanque de combustível, você bota fogo na coisa toda, e seja lá o que o pãozinho está transportando, ele vai destruir a coisa toda ali, né? Aqui um exemplo desses aqui, pegando fogo, né? E por que a Rússia está usando tantos deles? Isso é um outro ponto muito interessante, porque é a principal doação que os russos fazem lá, né? Da mesma forma que a gente faz vaquinhas do lado de cá para comprar as coisas para ajudar os soldados ucranianos, tem o pessoal lá da Rússia que faz as vaquinhas deles e coisa e tal e ajudam o exército russo, né? Eu sinceramente acho um absurdo isso, não entendo como é que essas pessoas apoiam uma agressão a um outro país, mas, né, vai saber, né? Então, o que acontece? Esse tipo de carro é o que é muito tirado nesse tipo de situação, é muito feito por doações, o governo russo não consegue fornecer, mas os próprios cidadãos vão fazendo isso daí, né? Olha que coisa curiosa, mesmo num país extremamente centralizado como a Rússia, cheio de corrupção, cheio de poderio estatal, o que acaba fazendo a diferença para a Rússia é justamente a ajuda descentralizada e distribuída ali aos soldados russos, né? E, no final das contas, isso é extremamente usado pelos russos, e como os ucranianos viram isso daí, eles já botaram como tarefa principal dos grupos de FPV. Achou um pãozinho, meu amigo? Vamos queimar o pãozinho dos russos. Tem um monte disso por aí.
Essas telas, esse negócio que eles colocam aqui, isso aqui não ajuda em nada no final das contas, mas os drones FPV continuam fazendo a festa nisso daí, né? Ou seja, a situação logística da Rússia está ficando complicada na linha de frente, né? Eles estão agora enfrentando um período bastante complicado. Vamos ver se a Ucrânia consegue ganhar, aproveitar essa oportunidade agora para avançar alguma coisa. Não sabemos se vai ser agora, a gente sabe que a Ucrânia está planejando uma grande ofensiva, mas é possível que seja só para 2025, porque a maior parte da ajuda ainda está para chegar, né? Chegou a parte emergencial, mas vai chegar mais coisa. E principalmente é muito provável que a Ucrânia espere os F-16 para ter domínio aéreo sobre a linha de frente antes de fazer uma ofensiva daqui para frente, né? Bom, falando sobre os mapas aqui do Polevolan, não teve nenhuma mudança aqui na região de Kharkiv, né? Como a gente viu ontem, os ucranianos avançaram um pouquinho aqui, aumentaram a zona cinza aqui, mas de ontem para hoje os russos continuam tentando avançar, mas não conseguiram mudar nada, não conseguiram avançar absolutamente nada aqui, né? Aqui na região de Avdiivka, em Ocheretny, teve um pequeno avanço aqui em direção a Novo Alexandrivka, mas também nenhuma mudança significativa, nada que mude estruturalmente esse posto aqui, né? Aqui também a gente está falando de Novo Mikhailivka, a gente falou sobre os ataques russos aqui, que acabaram falhando totalmente, né, mas sem também mudanças significativas aqui. Aqui em Robotny, o mapa do Polevolan continua errado, indicando Robotny controlada pelos russos, não é zona cinza, mas não está controlada pelos russos. De qualquer forma, não mostra nenhuma mudança aqui na linha de frente nessa região, né? Então, ou seja, mais um dia em que os russos não avançaram nada e tiveram perdas enormes por aqui. 1.280 homens, olha só, 3 sistemas antiaéreos de defesa antiaérea. A gente não sabe exatamente quais 3 que foram aqui, mas 3 mais foram para conta de ontem para hoje. É possível que não sejam S-300 e S-400, porque se tivesse S-300 e S-400 a gente teria visto, né? São sistemas muito importantes para a Rússia, mas tem vários outros sistemas de defesa antiaérea russos também que podem ter sido atingidos aí de ontem para hoje, né? Mais 40 sistemas de artilharia, blindados de vários tipos, tanques, enfim, continua o mesmo processo dos russos se moendo sozinho na linha de frente, sem nenhum ganho, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as reclamações de comentaristas militares russos sobre as capacidades de guerra eletrônica dos russos, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, não vale a pena entrar nisso daí em detalhe, porque o problema é esse, né? Os russos tendem a produzir as coisas em massa, e nesse tipo de guerra atual que a gente tem hoje, em que as coisas mudam muito rapidamente, você ter pequenas produções descentralizadas acaba ajudando você a ter vantagem sobre grandes sistemas feitos de forma massificada, né? A guerra hoje em dia não é mais a Segunda Guerra Mundial, não é mais a produção em massa que manda, né? É a diversidade de sistemas que mostra mais força aqui. E aí, a gente já falou sobre tudo isso daqui, não vale a pena ressaltar de novo, né? Bom, olha só, ontem eu falei para vocês que foi uma surpresa para mim saber que haviam russos no Vietnã do Norte, né? E eu dei mais uma pesquisada nisso daí, e realmente, em tese, a Rússia e a China apoiaram o Vietnã do Norte, mandaram munição, mandaram equipamento para o Vietnã do Norte, mas em tese eles não estavam lá, não botaram a bota no chão do Vietnã, não estavam na guerra propriamente dita, né? Mas o Trent Telenko aponta que justamente aquele post que eu mostrei ontem, então agora nós temos confirmação pública de que russos de fato estavam operando os S-75 do Vietnã do Norte, mísseis que mataram soldados americanos, né, mataram pilotos americanos ali na guerra do Vietnã. Então olha que coisa, né? Então agora, depois de muito tempo, a gente tem a confirmação de que haviam sim russos lutando do lado do Vietnã do Norte. Era algo que sempre se suspeitou, tá, gente? Sempre se falou isso, né? Que na verdade os russos estavam lá ajudando o pessoal do Vietnã do Norte, mais na retaguarda, não iam para a linha de frente, mas ficavam na retaguarda, e oficialmente eles só mandavam equipamento, mas na prática eles estavam lá. E agora a gente teve aqui a confirmação de que realmente isso aconteceu, né? Bom, parece que revelaram planos da OTAN para as tropas americanas na linha de frente lutando contra a Rússia e coisa e tal. A aliança da OTAN
prepara a colocação rápida de soldados americanos entre medo que Moscou esteja planejando um ataque grande contra a Europa. Isso aqui é manchete de Russet, tá? Esse jornalista aqui, o James Reynolds, certamente é Russet, tá aí na galera que recebe uma graninha para falar bem da Rússia. Por que não? Esses planos, é lógico, a OTAN é uma aliança para defender a Europa da Rússia, sempre foi, sempre teve esses planos. Todo o exército, toda aliança militar tem lá os seus planos, o que a gente vai fazer no caso de um ataque, coisa e tal. É óbvio que tem que ter esse tipo de coisa de antemão para justamente você diminuir o prazo da surpresa ali, né? De um ataque que aconteça, você já tem pelo menos o grosso da preparação feito. Então tem aqui um mapinha que mostra que soldados americanos viriam aqui. E aí o curioso dessa história toda e que deixa mais claro o caráter de propaganda russa disso daqui, de novo, esses planos existem? Existem, é lógico que existem, mas sempre existiram, sempre teve esse tipo de plano. Toda aliança faz esse tipo de plano. A Rússia também tem os planos caso a Europa invada a Rússia e vice-versa. O Brasil, eu imagino, deve ter os planos lá caso a Venezuela invada o Brasil, caso a Argentina invada o Brasil. Tem lá os planos. Quer dizer que o pessoal está com medo disso daí? Não, o pessoal tem um plano para prevenir, é a forma correta de se fazer. Mas o outro aspecto, né? Esse plano não envolve só soldados americanos, evidentemente. Existe todo o resto da OTAN que vai certamente ser acionado nessa eventualidade, né? Se a Rússia de fato fizer um ataque contra a OTAN, toda a OTAN, por força do acordo, é obrigada a revidar. E aqui eles colocam só os soldados americanos. Por que eles fazem isso? Porque o principal foco de descredibilidade, de desestabilização da informação russa nesse momento é os Estados Unidos. Eles querem convencer os Estados Unidos que a Ucrânia já perdeu a guerra, já acabou. A Ucrânia já está destruída. É o que falam os Russets aqui no Brasil o tempo todo, né? E falam, mas não mostram, né? Eu mostro aqui, eu falo as coisas e mostro as imagens, mostro os mapas, mostro as informações do pessoal do Telegram, eu mostro o que me embasa aqui, né? As Russets elas só falam, não, já acabou, que está destruída a Ucrânia, que acabou, que não tem mais equipamento, não tem mais pessoal, não tem mais nada. De onde é que esse pessoal tirou isso? Tem 40 milhões de pessoas na Ucrânia. Mesmo que uma parte não vá servir o exército, ainda tem gente pra caramba para servir o exército ucraniano. Eles podem pegar muita gente ainda, né? Em termos de recursos humanos, tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm praticamente infinitos, né? Então a economia vai pro buraco muito antes disso. Então o fato de eles estarem mostrando aqui o deployment das tropas americanas aqui na região, de novo, existem planos desse tipo? Existem. Isso daqui é um plano de verdade ou foi propaganda gerada? Pode ser propaganda gerada. Eu acredito que seja propaganda gerada pelo simples motivo que só aparecem os americanos aqui. Como se fossem os americanos que serão chamados a defender a Europa em caso de ataque russo. Lorota, a Europa vai se defender também. Os americanos vão ajudar, evidentemente, os canadenses também. E o mundo inteiro deveria ajudar, né, o mundo livre contra a opressão dos agressores russos, mas esse plano aqui está mais do que na cara que isso aqui é lorota, né? Bom, uma outra ideia bem interessante, os Estados Unidos está propondo uma ajuda de 50 bilhões de dólares de empréstimo para a Ucrânia. Então veja, a gente não está falando aqui daquela ajuda de 65 bilhões de dólares que o Congresso aprovou, que demoraram a aprovar e coisa e tal, mas está aprovado agora. Além disso, você tem mais uma ajuda de 50 bilhões de dólares, que seria um empréstimo que seria pago com os lucros dos recursos congelados pelos russos. Ou seja, o que os Estados Unidos está propondo, né? A Europa já concordou que o lucro dos recursos congelados russos pode ser usado para ajudar a Ucrânia. O principal ainda não, o principal está sendo guardado para pagar a indenização à Ucrânia depois do fim da guerra. Mas os lucros já podem ser fornecidos agora. E aí o que os Estados Unidos está propondo? Eles vão emprestar para a Ucrânia 50 bilhões agora, e esse pagamento vai ser feito com esse lucro dos recursos russos que estão congelados na Europa e nos Estados Unidos. E aí seria uma maneira de dar um gás para a Ucrânia agora, botar bastante dinheiro na mão da Ucrânia, para eles poderem realmente fazer ações de recuperação do território ucraniano, né? Acho uma excelente ideia. De novo, vai ser um empréstimo? Vai ser um empréstimo. Como é que vai ser pago pelos russos? Então tá beleza no final das contas, né? E, além disso, tem um outro pacote de ajuda militar que será anunciado em semana, segundo o Jake Sullivan. Eles estão lá na Europa, no encontro lá na Europa.
e estão falando sobre esse novo pacote, né? Mas isso aí não faz o Jake Sullivan ser bom, não. O Jake Sullivan tem que ser defenestrado nessa administração. E, bom, do lado da Rússia, né? Como eu falo para vocês, toda guerra, à medida que o tempo vai passando, ela passa a ser uma guerra econômica. O que acaba determinando quem ganha e quem perde é a capacidade econômica dos países envolvidos, né? Uma guerra curta, os fatores estratégicos, né? Quem tem um exército melhor e coisa e tal, esses dominam, porque quem tiver a melhor capacidade pode dominar uma guerra rápida e encerrar o assunto, como foi os Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, guerras rápidas, que duram meses no máximo. O que importa é muito mais a força estratégica, né, a capacidade militar, do que a economia. Mas à medida que o tempo vai passando, né, os recursos começam a acabar, você tem que repor esses recursos, pessoal e não sei o que lá. E o grande ponto aqui é esse, né? O que fica dependendo é justamente a quantidade de dinheiro que você tem, um apoio financeiro que você tem. E a Rússia está com problemas, né? Ela está aumentando impostos em vários setores lá na Rússia. E, de novo, né, aumentar imposto significa aumentar desperdício, vai mais dinheiro para o governo que joga esse dinheiro fora. No final das contas, estão entrando num buraco que vai levar muito tempo para a Rússia sair desse buraco. E, bom, o Biden e o Zelensky vão se reunir na França e na Itália para fortalecer o apoio da Ucrânia no meio da agressão russa. Então, excelente notícia, que bom que o Biden está lá mostrando mais uma vez o apoio ao Zelensky. E eu não sei não, tá? Talvez a grande jogada do Biden para tentar ganhar a eleição esse ano seja justamente a vitória da Ucrânia. Eu não descarto isso não, tá? Embora até aqui o que os Estados Unidos estão fornecendo para a Ucrânia ainda seja pouca coisa, eu acho que podia ser muito mais do que isso, poderia ter os F-16 americanos. Os americanos têm estacionamentos lotados de F-16 funcionando, poderia mandar agora para a Ucrânia. Ok, os pilotos não estão preparados ainda? Não, mas daqui a pouco vão estar, né? Daqui a pouco já vai ter um monte de piloto ucraniano de F-16. Enfim, quem sabe, né? O velhinho Biden não surpreende a gente e não ajuda a Ucrânia nessa vitória aí contra a Rússia ainda este ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.